Shalom, boa tarde, povo de Deus. Estamos aqui mais um dia para trazer uma palavra de Deus, né? Palavra do Senhor para estar nos fortalecendo e alimentando o nosso espírito. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença em oração, te agradecendo, Senhor, por mais esse dia, por mais esse fôlego de vida que o Senhor tem nos dado, para todos que estão aqui. Essa live vai para as pessoas que o Senhor esteja levando aquilo que Tu tens para cada uma delas, da maneira que o Senhor age, Pai. Nós te exaltamos, te bendizemos e te glorificamos. A Tua palavra é uma espada de dois gumes. A Tua palavra é fogo. A Tua palavra é vida. Então, derrama sobre nós desta vida. Em nome de Jesus. Eu oro. Eu queria falar um pouco sobre... Estava orando e me veio essa palavra. Eu queria estar trazendo para você algo sobre o Espírito Santo de Deus. Como que o Espírito age em nossas vidas, quando, né? O que pode impedir isso de acontecer, né? Então, existem 3 níveis para crescer esse relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. E ele pode ser para crescer, ou pode ser para decrescer também, né? Pode ser o inverso. E o decrescente, a palavra de Deus diz assim lá em Tessalonicense 5:19. Não instigue o Espírito Santo. Em algumas está dizendo não apague o Espírito Santo de Deus na sua vida, né? Deixa eu ver aqui, Bíblia. Na minha está escrito, não apagueis o Espírito. Então, a própria palavra viva de Deus está falando isso. Não apagueis o Espírito. Não entristeça o Espírito. Tem passagem que fala, e a terceira seria blasfêmia, né? É quando a pessoa não consegue, mas ela não consegue mudar de vida. Ela recebe a palavra de Deus e não consegue mudar. Daí ela muda de teologia. Muitos fogem, né? Saem fora. Você pode estar, às vezes, dentro da igreja, né? Você pode estar com Deus em doutrina, mas com o diabo em conduta, naquilo que você está fazendo. Você pode ter uma doutrina perfeita. O defeito da igreja da Laodiceia não era a heresia. O defeito da igreja de Laodiceia era tolerar o Espírito Santo. Era desprezar o Espírito Santo. Era apagar o Espírito Santo. Entristecer o Espírito Santo, a Bíblia diz. Muitas vezes a gente faz isso, né? Sabendo, porque nós estamos dentro da palavra de Deus, nós somos cristãos.
Você já se perguntou por que o Espírito Santo foi enviado aqui no teu coração? Você já se perguntou isso? Em Gálatas 4:6 fala que foi para fazer chamar ou clamar Abba Pai, para ter intimidade, né? Gálatas, acho que não voltei aqui, não. Trazer entendimento do pecado, de justiça, de juízo. Romanos 8:26, Romanos 8:14. Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E como que a gente chega nisso aí, né? Como é que a gente chega a ser filho de Deus, né? Ele está chamando nós aqui, todos que são filhos. Porque quando ele entra em nós, ele constrói dentro de nós isso, né? Ele constrói o fruto do Espírito, né? Que tem um conjunto de 9 gomos, né? Bondade, benignidade, isso, mansidão, domínio próprio, é os frutos do Espírito. Eles são nove virtudes. E esse fruto tem um propósito de nos fazer parecido com Jesus. É o fruto que nos faz sermos parecido com Jesus. Romanos 8:29, 8:28, 8:29. Portanto, aos que de antemão conheceu também, os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que sejam primogênitos entre muitos irmãos. Então a gente tem umas coisas que Deus tem dado para nós e a gente muitas vezes não dá importância para isso. Aquele que realmente me conheceu, conheceu o Senhor, aquele que realmente conheceu o Senhor. Quem vai fazer com que eu fique parecido com Jesus? É a própria pessoa do Espírito Santo que habita dentro de nós, né? Não é uma coisa que seja visto com os olhos, mas a gente muda, né? A gente vai mudando e a cada tempo a gente vai melhorando mais. Se a gente está na presença de Deus buscando, a gente vai melhorando mais a nossa pessoa, porque a gente vai ficando mais parecido com Jesus, muito mais parecido com Jesus. O objetivo do Espírito Santo é comunhão, né? E união dos cristãos. Comunhão e união entre os cristãos. E entre nós e Ele. Entre nós e as coisas de Deus, né? Romanos 8:26 diz assim: também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneiramente com gemidos inexprimíveis. Da mesma maneira que o Espírito Santo nos ajuda a orar, porque nós não sabemos orar como convém. Nossas fraquezas
acontecem por falta de entendimento. A gente não entende que tudo está na prática da oração. Nós temos que estar orando. Há um equívoco em nosso ser, no nosso entendimento, né? No ser humano, né? Nós muitas vezes nos equivocamos quando a gente vai para frente da televisão e fica assistindo filme 3 dias, né? Aquelas séries. Quando a gente vai para frente do computador, da televisão e fica jogando Xbox, fica jogando PlayStation, fica aquelas brincadeirinhas. E a gente fica assim com aquele entendimento de que o Espírito Santo está me ajudando, ele está intercedendo por mim, porque a palavra de Deus diz, ele está ajudando nas minhas fraquezas. Aquele que sonda nossos corações conhece a intenção do nosso espírito. Ela conhece, sabe, lá no fundo, coisas que muitas vezes nós mesmos não sabemos, mas o Espírito Santo sabe. Mas a palavra de Deus fala que o Espírito ora pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ele ora de acordo com a vontade de Deus. Se nós estamos, né, nessa vontade. Esse texto aqui ele sugere que quem não está na vontade de Deus, ele não tem a oração, a intercessão do Espírito Santo. Primeiro de tudo, o Espírito vai sondar os nossos corações para ver se ele está na vontade de Deus. Isso é primeiro de tudo. De acordo com a vontade de Deus, o Espírito me ajuda a vencer os pecados. Ele ajuda eu a vencer aquilo que muitas vezes eu erro em estar pedindo força para Deus para vencer o meu pecado. Não. É uma decisão minha. A Bíblia não fala sobre que ele ajuda, ou faz isso, aquilo. Não. Referente ao pecado, ele só fala assim: pare de pecar. É uma coisa que nós temos que fazer. E não é difícil. Basta não fazer. Né? Nesse propósito, o Espírito Santo não intercede, ele não ajuda, ele não ora na vida daqueles que não estão fazendo a vontade de Deus. Ele não tem compromisso nenhum com aquele que não está fazendo a vontade de Deus. Aí vem a pergunta: mas qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para mim? Você sabe qual a vontade de Deus para você? Por que o Espírito Santo ajuda uns e outros não? Qual é a vontade de Deus para nós? Versículo 26 e 27. O 26 eu já li, mas vou ler de novo. 26. Também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. É segundo a vontade de Deus. Mas nós temos que estar dentro dessa vontade de Deus.
E qual que é a vontade de Deus? Ele fala assim que nós tenhamos um profundo conhecimento e comunhão geral com o Espírito Santo. Legal, né? Joga para o Espírito Santo. Então nós temos que conhecê-lo, né? Conhecer o Espírito Santo e ter uma comunhão. Efésios 4:6 fala sobre ter um só Deus. João 14:17 diz assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós que aceitamos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Mas ele fala que as pessoas do mundo não podem receber ele. Eu não posso chegar num lugar, sei lá, onde só tem ímpio e falar para o Espírito Santo. Pessoal, ele não vai lá por isso. Porque eles não conhecem. Eles não sabem, não tem como o Espírito entrar numa pessoa que não conhece, não sabe dele. Ele tem que ter conhecimento. Né? João 3:17. 3:17. Vamos lá. Hoje vamos olhar bastante a Bíblia aí. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo para que julgasse o mundo. Não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele não mandou, Deus não mandou o Filho dele, o Filho amado dele, para julgar esse mundo, mas mandou para salvar. Era um momento de salvação esse tempo que Jesus passou por aqui. O Espírito Santo, ele é só nosso, só para quem recebeu e aceitou ele. Em Romanos 8:14. Romanos 8:14. ou 14, tanto faz. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, nós somos chamados filhos de Deus. E ele não tem nada com o mundo, ele tem com nós. João 16:7. Jesus diz: eu preciso ir, sendo o outro, senão o outro não virá. Quem que é o outro? O Espírito Santo, quando ele estava aqui na terra, né? João 7. Não, João 16, 15, 16, 7. Passagem muito rica. João 16, 7. Mas eu digo a vós a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outro. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, vencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, da justiça e do juízo. Juízo do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque... Aqui continuando, né? Porque vou ao Pai e não me vereis mais. Do juízo,
porque o príncipe deste mundo já está julgado, tendo ainda muito o que dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Portanto, não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber de que é meu e vou-lo há de anunciar. A gente tem que estar atento ao Espírito Santo, porque é Ele que nos dá direção. Mas como que eu vou fazer isso se eu estou jogando PlayStation? Né? Como fazer isso se eu estou assistindo filme? Como é que eu consigo ouvir isso de Deus? Como é que eu vou saber essas coisas de Deus? 1 Coríntios 13, ele fala sobre o amor. Coríntios 13 inteiro ali, né? Vamos ver se eu... 1 Coríntios 13. Só um pedacinho. Eu posso mostrar-lhe ainda o caminho sobre modo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa, ou um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os ministérios e todas as ciências, ainda que eu tenha tamanha fé, portanto, de transportar montes, e se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, e se não tiver amor, disso nada me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes. E ali ele vai continuando, ele fala do amor assim, né? Que é uma prioridade em tudo. Entre fé, esperança e amor, ele fala lá no final que o pau delas é o amor, né? Então, o amor do Pai está em nós. Porque o Espírito Santo está em nós. Então nós temos que ter amor, senão não tiver amor, é sinal que o Espírito não está em nós. Quando a gente está com ódio no coração, o Espírito se afasta. Ele sai de nós. Então toda vez que Deus se relacionou com o homem, foi através desse Espírito, do Espírito Santo. Relação Deus-homem, né? O Espírito foi enviado para nós para despejar em nós aquilo que vem de Deus. O Espírito Santo de Deus é como se fosse, né? Muitos falam, né? Fosse a parte sentimental de Deus. Ele que nos ajuda, ele que nos... mas é ele que se entristece, a palavra de Deus fala, né? Ele se entristece. Então ele tem sentimento. Porque ele seria enviado para habitar em nossos corações. Para haver comunhão, coinonia, né? O Espírito e a noiva dizem vem. Tem que estar unido, tem que estar
Mas isso é só através... Nós só conseguimos entender e viver isso se nós estivermos em oração. Nós temos que orar. Se nós não orarmos, o Espírito Santo não ora, não intercede por nós perante Deus. Se você não interceder, Ele também não intercede. Se você não fala, Ele não fala. Se você não trabalha, e Ele se cala. Então temos que estar em oração. Temos que ter o nosso tempo de oração diário para que o Espírito Santo esteja fazendo a parte dele. Eu vejo assim que Jesus, sempre na Bíblia a gente vê Jesus indo orar em algum lugar. Ele orava à noite principalmente, né? E no dia seguinte as respostas vinham, os milagres, o sobrenatural vinham através dele. Mas porque ele estava dando exemplo? Não, porque tem que ser isso mesmo. Tem que ser assim, é através da oração para que a gente conquiste, para que o Espírito Santo vá lá perante Deus e venha a resposta, né, de nossas orações. Então, eu vejo assim que não é para nós apagarmos o Espírito Santo de Deus. Como eu estava dizendo, apagando, né, as profecias que o Espírito traz, apagando tudo aquilo que é a vontade de Deus para nós. Nós temos antes que nós estejamos cheios do Espírito Santo, plenos, né, plenos do Espírito Santo. Só assim Ele vai orar por nós, interceder por mim, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com essa vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus, que nós andemos no Espírito. Você ora? Muitas vezes o pastor pergunta para as pessoas: você está orando? Você ora? Ah, pastor, eu oro. Oro 300 horas por dia, né? O dia tem 24 horas, a pessoa diz que está orando 25, 26. Você ora ou somente fala de você para Deus? Nesse tempo todo. Porque a gente tem que estar reaprendendo a orar. Jesus nunca ensinou a pregar. Jesus nunca nunca expulsou demônios, nunca ensinou a expulsar demônios. Jesus nunca ensinou a curar enfermos. Só uma coisa Jesus ensinou: orar. Quando ele disse assim: quando fores fazer, faça desse jeito, né? Entra no teu quarto, em secreto, fecha a porta, tranque a porta, né? E vai orar a Deus. Será que nós temos feito isso? Você tem feito isso? Tirado esse tempo com Deus? Ou você está naquelas 26 horas falando com Deus? E não que isso seja errado, é certo até certo ponto. Você está no carro, está no trem, está no avião, está no trabalho. Mas o Espírito não está aqui para ser aproveitado, né? A gente aproveita esse tempo, mas o Espírito não está aqui para ser aproveitado, não. Você se retira para ir viajar, você se retira para ir no salão, cortar o cabelo. Você
se retira para fazer várias coisas, para ir ao shopping, para ir fazer compras, para tantas coisas você tem. Mas você não pode se retirar para estar com Ele. Você não tem esse tempo muitas vezes. Mas Ele fala que é para você entrar no quarto. Então nós temos que se retirar deste mundo. Se retirar do nosso dia a dia. Se retirar das coisas que estamos fazendo para estar... É eu e Ele. É nós dois. Ter esse tempo com o Espírito Santo. Jesus disse, eu vou te ensinar como orar. E é eficaz isso que Jesus falou. Fazer uma oração que dê retorno, uma oração eficaz, né? Ter vida, né? Ter tempo com o Espírito Santo. Isso é eficaz. Entra no teu quarto, fecha a porta e comece a orar. É assim que Jesus ensinou. É isso que Jesus ensinou. Você tem ido para o quarto, fechado a porta, você e Ele ali dentro. Buscar a presença dEle, até Ele falar com você, até haver o quebrantamento mesmo, ou tua cabeça está tão cheia das coisas do mundo que você não consegue fazer mais isso. Deus não está aqui para ser mais tolerado. Deus não está aqui para ser aproveitado. Deus, aprenda a tirar sempre um tempo com Ele. Um tempo de qualidade, tempo precioso. Aprenda a gastar-se com Ele. Gastar tempo com Ele, gastar-se com Ele, estar ali, sentir, tá. Ele mora dentro de você. Ele mora dentro de nós. Nós precisamos tirar esse tempo. Aí Jesus vai ter mais um tempo de oração, né? Com os discípulos dele, sobe lá no monte, né? E começa a orar e volta. Os discípulos deles estão dormindo lá no Getsemane. E você? Será que você não está dormindo? Jesus está querendo interceder por você, vai, sobe lá e por ele mesmo, que ele estava ali, né, naquele momento, buscando as coisas dele, e pediu para eles se manterem acordados, orando, e eles dormem. Quanto tempo você tem tirado com Deus? Será que você consegue orar 1 hora por dia? 1 hora? Uma hora de oração eficaz? Ou você está nas 26 horas do dia? 27, mas que der até mais, né? Se deixar, eles vão aumentando o dia, né? 30 horas, né? Tem banco aí, 30 horas. Oração eficaz. É aquela oração que você se desliga de tudo e fica na presença dele. Tem feito o teu devocional diário? Aquela oração, aquele tempo em secreto com Deus, só você e o Espírito Santo? Tem gente querendo poder, tem gente que está querendo a unção de Deus. Pô, mas eu quero ter essa unção, quero ter esse poder de fazer tal coisa, essas coisas do Espírito. Tem gente querendo uma qualidade espiritual melhor, né? Troço top, né? Com excelência. Mas se busca
Tem gente que busca de várias formas, mas só vai conseguir através do Espírito Santo aquilo que você está procurando. Essa é a vontade de Deus para a igreja. Que o Espírito Santo age através de você. Não é você pedindo orações para outros, mas é você orando. Se alguém pede oração, ore você. Ore na hora. Mesmo no WhatsApp está pedindo, coloca um áudio ali, se coloca na presença de Deus e começa a orar e manda para a pessoa. Jesus disse assim aos discípulos: não façam nada, simplesmente não saiam de Jerusalém. Não saiam de Jerusalém. Né? Naquele tempo que ele já estava ressuscitado praticamente. Né? Não façam nada, simplesmente não saiam de Jerusalém. Hoje é um dia que você pode fazer uma escolha entre a unção que você tanto almeja, o poder, as coisas de Deus, e o pecado que você está tolerando. Que de repente você está tolerando algum pecado. Ou alguns pecados. Não dá para ter os dois. De jeito nenhum. Os dois você não pode ter. Sabe que o cansaço, o estresse, ela tira também a unção das pessoas. Pessoas que pregam, os líderes. Ficar sem dormir, o esgotamento, pode tirar também. E daí você não consegue ter aquele tempo especial com Deus. Tempo de excelência com Deus. Não pense, Satanás ele não tem medo de grandes pregadores, de grandes homens aí que estão por aí, né? Os famosos, os pregadores famosos, Satanás não tem medo. Ele não tem medo de homens, né? Que tem um renome, um pedigree, né? Tem uns que estão cheios da fama, né? Satanás tem medo de pessoas que oram. Eu sempre brinco com a minha esposa, com a Ana ali, que né, tem aquelas velhinhas, né? Sabe aquelas velhinhas que oram, velhinha de oração, que tem umas que estão cheias do poder do diabo, treme essas mulherzinhas. Essas mulheres, né? Não só as mulheres, são todos, né? Mas eu estou dando como exemplo, né? Que muitos, que o que tem de testemunho dessas mulheres de oração é coisa tremenda, né? O diabo tem medo dessas pessoas. Ele tem medo das pessoas que se quebrantam perante Deus. Pessoas que se prostram. Gente que teme a Deus mesmo. Dessas pessoas, o diabo tem medo. Porque se o diabo conseguir te tirar da comunhão com Deus, do teu tempo de oração, ele fez mais da metade para ele obter a vitória. Tirar o tempo de oração de você. Aí está a raiz, de repente, de todo o mal, né? Raiz de todo o pecado. Não adianta você ficar murmurando seus pecados para Deus. Sabe quando você vai lá para frente? Eu não consigo, que não sei o que, né? A pergunta é: você ora? Você tem orado? E nós, como pastores, muitas vezes confrontamos as pessoas, né, referente ao pecado.
pecado das pessoas e uns até aceitam e acabam largando daqui do próprio erros, né, do pecado. Mas tem outros que jogam, chutam a barraca, jogam os betes fora, né? Eu sou pecador mesmo, pastor, que não sei o que, o outro chora. E tem uns que aumentam a culpa dele até. E aí a gente fica até pensativo, né? O que eu fiz? Né? Confrontar o pecado, às vezes é pior. Mas a principal mensagem da Bíblia: Deus não criou o homem para ser pastor. Deus não criou o homem para ser evangelista. Deus não... Né, eu acho que vejo que nos últimos tempos, né, novela Gênesis ali, né, tem que voltar lá nas origens, no começo, para entender o agora, né? Porque Deus criou o homem para relacionamento com Ele. Para relacionamento. E relacionamento para nós hoje é oração. E não é para você conseguir algumas coisas de Deus. Sabe quando você vai buscar alguma coisa, né? Tô precisando agora, eu vou para a presença de Deus. E você dobra o jeito, você chora, você se quebranta, você grita, você pula, né? Vai adorar a Deus. Porque você quer algumas coisas de Deus. Coisas. Havia de duas mãos, né? Efésios 4:30. Efésios 4:30. Tá melhor, 30. Não é alemão? Nós alemães? 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito de Deus. Não é para entristecer o Espírito de Deus. A Bíblia está pedindo isso. Porque nós fomos selados com o Espírito. E depois ali vem uma lista de pecado, né? Piadinhas, coisas que muitas vezes a gente erra, né? Efésios 4:30, deixa eu tirar um pouquinho, mais um pedaço. No 31. Longe de vós toda amargura, cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Né? E sede imitadores de Deus, ele vai continuando ali, né, falando sobre nós não estar fazendo as coisas erradas, pecados. Não entristeça o Espírito de Deus. Não faça as coisas erradas. Então ele fala que é no secreto que a gente consegue ter essa comunhão com Deus. De repente você já está com saudade do Espírito Santo. Saudades de ter aqueles momentos que você já passou muitas vezes. Saudades de orar. Saudade da comunhão. Como você moraria numa casa quem
com quem você não se comunica. O Espírito vem morar dentro de você e você não consegue se comunicar com ele. O que ele vai ficar fazendo dentro de você? Se você não consegue falar com ele, orar, ter um tempo com ele. Você sabe que ele se entristece, se apaga, que tem anseio por você. Você sabe que o Espírito Santo o tempo todo está vindo atrás, a Bíblia fala o tempo todo, Deus está correndo atrás de você, buscando você, Ele está de braços abertos o tempo todo, bate na porta. E você entristecendo a cada dia o Espírito Santo, fazendo aquilo que está na vontade do mundo, na vontade do inimigo. Mas ele pode ser alegrado. Ele habita entre os que têm entristecido o Espírito Santo. Comece a adorá-lo agora. Comece, sei lá, liga um som, vamos louvar a Deus, porque ele habita no meio dos louvores. Para muitos pode ser um recomeço agora. Recomeço até do seu ministério. Abra teu coração. Pastor, mas estou triste. Você está triste, às vezes é porque o Espírito Santo está triste. Ele está dentro de você, ele se entristece. De repente você quer mudar o teu relacionamento com o Espírito Santo. Tenha um tempo maior com ele. Tenha um tempo com ele. Você não consegue orar 1 hora, 2 horas? Comece. Vai para a presença dele e fica quieto lá. Fala para ele, ó, Espírito Santo. Eis-me aqui, né? Estou aqui. Que ele vai tocar. Ele vai mover, porque você crê nele. Você já aceitou ele. Que esse tempo, esses minutos agora, seja para que o Espírito toque em você. Abra teu coração para ele. Tem um tempo para ele. Dê teu tempo agora. Comece agora. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje, né? O que você pode fazer agora. Como nós estamos tratando o nosso pecado muitas vezes. Não interessa, às vezes vem o dedo acusador, às vezes até os líderes começam a acusar, pô, mas você está fazendo isso, porque isso é natural, já tem noção do que está acontecendo, acaba falando, mas o principal de tudo é a tua comunhão com o Espírito Santo. A raiz do pecado é a falta de comunhão com o Espírito Santo. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que gritar, grite, se desespere, chame, clame, faça alguma coisa. Porque eu vejo que lá do outro lado eles fazem. Entregue a tua igreja para o dono dela neste momento. Entregue a igreja para ele. Eu quero estar no lugar onde o Senhor está. Vamos orar. Senhor, eu quero ser a tua casa favorita. Eu quero que meu coração, meu ser, tudo que tenho, que sou, venha ser olhado por ti, ser habitado por ti.
Eu quero ser usado por Ti, Espírito de Deus. Manifesta a Tua presença em mim. Toca, Pai. Manifesta a Tua presença na Tua igreja. O Teu amor, a Tua paz, tudo aquilo que é sobrenatural Teu, que venha se manifestar, Senhor. Manifesta o Teu poder. Derrama mais da Tua unção, do Teu poder, porque tem muitos aqui, Pai, muitos que estão se enganando, Pai. Tem muitas pessoas que estão se enganando. Né? Sabe aquele negócio de WhatsApp? Coloca uma mãozinha ali assim. Não estou orando por você, mas ninguém abre a boca para nada. Ninguém faz nada. Será que você está vivendo uma verdade? Será que você está orando? Será que você está se colocando na presença de Deus mesmo? Será que você está fazendo a obra de Deus mesmo? Você está orando pelas pessoas? Será que você está intercedendo pelas pessoas? Ou você está acocando o teu pecado, mentindo? O pecado da mentira. Ou tantos outros pecados, de repente é na área sexual, é na área que Deus fala que nós pecamos por pensamento. De repente o nosso pecado está aí. Oh Deus, nós clamamos a Ti, te pedindo perdão pelos nossos erros, transgressões e iniquidade. Perdoa os nossos pecados, Deus, perdoa o pecado da Tua igreja. Sara, limpa, purifica, transforma, Deus, faz tudo novo, como era quando a gente se converteu muitas vezes. Aquele primeiro amor, que ela venha brotar novamente em nosso coração. Eu sei que muitos estão cheios da presença de Deus. A gente, só no conversar com as pessoas, a gente já sabe se ela tá ou não, porque o Espírito revela dentro da gente. Dá vontade de ficar junto com as pessoas quando elas estão cheias da presença de Deus. E outros dá vontade de repelir, dá vontade de vai, se converta. Né? Então, Pai amado, que acima de tudo seja feita a Tua vontade. Amém? Está aqui uma palavra, uma live rapidinha aí para a gente estar meditando nela. Que o Espírito Santo esteja abençoando a cada um. Está escrito ali o número da conta da igreja para as pessoas que estão ali. Nós estamos com a igreja fechada há mais de mês já. E vai ficar mais um pouco fechado, né? E a gente está pagando aluguel, pagando água, luz, telefone, né? Então, não por isso, não, por causa disso. Mas a questão de ofertas, a questão do dízimo, é para o benefício próprio teu. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.